Ok. Bom, gente, tudo bem? Meu nome é Renata Rosa, eu sou jornalista e resolvi abrir um canal no YouTube porque eu acho que, bom, primeiro que nessas mudanças tecnológicas que a gente tem vivido, tem muita gente migrando da televisão para o YouTube, só que ainda tem poucas vozes dessa nossa ala progressista das ciências humanas para fazer frente ao discurso obscurantista que a gente tem ouvido por aí. E nesse primeiro vídeo eu queria conversar um pouquinho sobre o que me fez sair do Facebook, essa, digamos, relação de amor e ódio que eu tinha com a rede social do Zuckerberg. E para isso eu vou ter que voltar lá no ano de 2010, quando eu fui diagnosticada com câncer de mama. Mas por que isso é importante nessa narrativa? Porque naquela época a internet ela ainda tinha como rede social apenas o Orkut, né? Pelo menos para mim. Eu sei que nos Estados Unidos, desde 2007, que o Facebook já existe. Mas a primeira vez que eu ouvi falar em Facebook foi em 2009, daqueles amigos mais antenados, aqueles mais descolados. Mas o quê? Você ainda está no Orkut? Não, você tem que vir pro Facebook e tal. Até fiz a minha inscrição lá em 2009, mas passou 2009, 2010, naquela coisa que a gente está em transição ainda, né? E não tinha usado ainda. Mas o que aconteceu no final de 2010 é que durante as férias, quando eu fui fazer os meus exames normais, né, de periódicos, ginecológicos, foi percebido que o nódulo tinha se alterado, né, aquele que a gente fica sempre monitorando. Eu estava com 40 anos, né? E aí, assim, não, pela primeira vez vamos fazer um ultrassom e aí apareceu o câncer. E foi aquele choque, né, tremendo, porque você vê os outros acontecer e acha que você só está fazendo aqueles exames periódicos pro forma, não que vai acontecer alguma coisa contigo, né? Então, quando eu tive o câncer, eu tive que ficar 1 ano em casa em tratamento, aliás, foi 1 ano e meio, que daí eu me isolei mais do que eu já estava isolada, porque eu estava morando no interior, sendo que os meus amigos de faculdade, meus amigos depois que eu vivi 4 anos em São Paulo, né, estavam todos longe de mim e eu tinha perdido totalmente o contato com eles. Então, para não cair em depressão, vamos dizer assim, né, que eu tinha que ficar o tempo todo em casa, comecei a usar mais o Facebook. E foi para mim, assim, uma glória, assim, porque para minha geração, que pegou a internet andando, vamos dizer assim, no meio da nossa vida produtiva, eu já tinha 30 anos quando comecei a usar a internet, e o smartphone eu fui usar quando eu já tinha 43, né? Então, no começo, o Facebook eu só via no desktop. E em 2011 eu reencontrei todos os meus amigos de faculdade, foi assim uma coisa fantástica. Inclusive pessoas que nem eram meus amigos na época, mas só pelo fato da gente ser da mesma geração. Uma pessoa morava na Austrália, uma pessoa morava no Canadá, o outro morava em São Paulo. E eu comecei a conversar com todos ao mesmo tempo, assim, meu Deus, essa tecnologia maravilhosa vai nos unir de novo. Que coisa fantástica. E quando eu terminei a quimioterapia, né, que é um período que leva 9 meses de quimioterapia, radioterapia, e aí eu queria viver, né? E por coincidência ou não, acabei separando também de um casamento de 10 anos. E aí a vontade de ver os amigos das antigas, os ex-crushes e tudo, aflorou muito mais. Daí a gente fez um encontro no final de 2011, num barzinho lá em Floripa, e consegui juntar 8 gatos pingados lá e foi maravilhoso, assim, parecia que eu estava me reencontrando comigo mesma. Parecia que eu estava voltando, né, à juventude, na verdade, né? E me tornei uma entusiasta do Facebook, assim. Então, aquela que fazia 1000 selfies, aquela que abria comunidades. E como eu tenho... Na época eu tinha 3 gatos e já tive 5 gatos, eu sou dessas, né? Então, o meu amor pelos gatos, eu criei uma comunidade. O meu amor pelo cinema, eu criei uma comunidade. A minha necessidade de mudar a alimentação, porque eu estava saindo de uma doença muito grave, abri uma página pessoal que se chamava o Blog da Fausta, que era um personagem que eu tinha já em blog e daí no Facebook tinha a sua página também. Então, para mim, o Facebook foi sensacional. Nesses primeiros anos, assim, 2011, aí depois de 2012, todas as festas que eu ia eram 50, 60 fotos de tudo que eu fazia. Todas as exposições que eu ia. Em 2003 morei em São Paulo, aí mesmo que era assim, eu acho que eu tinha mais de 100 álbuns no Facebook no final de 2013,
porque lá em São Paulo acontece muita coisa, então para cada coisa que eu ia era um álbum com 15, 20, 30, 60 fotos. Era realmente como é que eu vou dizer, um Facebook Fest, né, praticamente na minha vida. Só que daí em 2014 eu tive que voltar para a casa dos meus pais para cuidar da minha mãe, que estava com problema de saúde. Também descobri um câncer de mama, já em idade avançada, também tinha problema cardíaco. E por sorte eu consegui um trabalho lá em São Paulo que eu pude trazer comigo, que eu era produtora de conteúdo para celular. Eu nem sei se essa função ainda existe, porque a tecnologia avança muito rápido. E como jornalista, eu que sou mais da área de variedades, né, faz de tudo um pouco, eu era produtora de conteúdo esotérico. Para aquelas pessoas, por exemplo, em São Paulo, que passavam muito tempo dentro do metrô, esperando condução, então tinham que ter alguma coisa para passar o tempo antes da febre do smartphone, assim, né, e das redes sociais. Tinha muito esse serviço de receber, assim, informações, drops de informações sobre um assunto que você gosta mais. Podia ser economia, podia ser política, podia ser esporte. No meu caso, era esotérico, né? Eu trouxe, digamos assim, o emprego comigo e pude trabalhar no esquema de home office aqui com a minha mãe, tudo tranquilo. Continuava a minha paixão pelo Facebook, porque eu continuava em contato com os amigos que eu reencontrei lá em São Paulo, que foi muito emocionante para mim. Uma amiga minha que a gente nem era tão unida assim, que hoje ela é cantora do Municipal e hoje somos amicíssimas. Sempre quando ela vem para São Paulo a gente se encontra. Então, no ano de 2014, 2015, que eu ainda estava com esse trabalho, eu conseguia ir para São Paulo, fazer essas conexões, fazer encontros, digamos, com o pessoal de cinema em Floripa. De gateiros não rolou, porque os gatos são territorialistas e não gostam de sair de casa. Mas também, assim, quando começou a minha faceta feminista, né, que eu entrei para um grupo feminista aqui local, a gente também tinha a página. Quando eu fazia eventos, eu fiz um evento de rock em 2013 que chamava Grito Rock, né, que tinha no Brasil todo, e eu fiz aqui através de um coletivo de artistas que foram mais ou menos umas 20 pessoas ou mais, né, porque tinha 8 bandas, se eu não me engano, e um grupo de teatro. E a gente fez esse evento aqui, e daí também a divulgação foi pelo Facebook e tudo. E até meus aniversários eu fazia através do Facebook, né? Parece que a minha vida estava ali, na verdade. A vida real não era a vida real. A vida real era a que estava na rede social. E aí, no final de 2015, mais ou menos, mas mais em 2016, eu comecei a perceber um mal-estar, sabe assim? Um mal-estar lá dentro, quando começou a aparecer notícias falsas, sabe? E como eu sou jornalista, notícia é uma coisa que me cala muito fundo, né? Porque eu produzo notícia, né? Eu vou lá, eu entrevisto, eu pesquiso, a gente vai em institutos de pesquisa para ter uma fonte confiável, e começou a aparecer muita notícia estranha. E assim, notícias que eram praticamente propaganda de calúnia e difamação, e as pessoas não se davam conta, não sabiam diferenciar uma notícia de uma propaganda explícita. E principalmente era uma propaganda sempre contra alguém, assim, principalmente contra, né? E eu comecei a achar aquilo tudo muito estranho, e às vezes coisas que eu até gostava e compartilhava, e depois sabia que não era verdade. Assim, putz, mas até eu caí nessa, né? Ou então, que aconteceu também de mostrar em pesquisas eleitorais antigas dados que a gente acha assim, não, deve ser o dado mais recente que o IBGE soltou. Aí tu vai ver assim, não, era coisa de 5, 6 anos atrás, para deturpar mesmo, né, a mensagem. E assim, não, esse ambiente não tá legal. Um dia que aconteceu de um amigo, que eu achava que era meu amigo, né, que tinha me dado força em determinado momento da vida, e começou a entrar em todos os meus posts, assim, mas só para me atacar. Eu assim, mas cara, por que nunca vi você falando nada de bom, de, sei lá, que tudo que eu penso é errado, ou tá deturpado, e acabei perdendo essa amizade, né? Isso foi lá em 2016, eu acho. E aí depois, não, acho que em 2015. Em 2015 também aconteceu que muita gente próxima de mim faleceu. Um deles era o Vitor Ângelo Cipe, que ele foi o autor do Aurélia, o Dicionário da Língua Afiada, e ele morreu com 47 anos. E foi muito louco, porque eu estava aqui na internet, estava trabalhando, e estava com a minha irmã aqui do lado, e ela me pedindo a orientação sobre alguma coisa.
E aí, daqui a pouco aparece no Facebook, a gente fica ligado direto, né? Ficava. Aparece esse meu amigo com asinhas e tocando uma harpinha. E alguém falando assim, você também vai arrasar no céu. Cara, aquilo ali foi como se fosse uma facada no coração, cara. E ele tinha falecido assim, tipo, 1, 2 horas antes. E eu acabei sabendo quase em tempo real e daquela forma, sabe? Sem o mínimo de preparação, que ele morreu de um ataque fulminante, um ataque cardíaco. E eu caí desesperada, em choros, aqui em cima do teclado. E disse, não é possível, não, ele é muito jovem, não pode. E isso foi... Aí depois, algumas pessoas que eu conheci, por causa do meu tratamento de quimioterapia, também começaram a falecer. Aí você via aqueles perfis de pessoas que já morreram. Mas parecia que na rede elas ainda estavam vivas. Assim, meu Deus, isso é muito bizarro. As pessoas, como eu, estão chegando aos 50, os conhecidos começam a falecer, né? Parece que somos de uma geração aí que tem morrido mais cedo. Tem aquelas que chegam aos 90, tipo a Fernanda Montenegro, mas a minha geração parece que antes dos 50 já começa a dar piripaque. Também por causa da alimentação, estilo de vida, enfim. O problema genético, eu sei que depois esses casos foram se acumulando, sabe? De mortes precoces, de pessoas que eu conhecia, mortes em decorrência do câncer, que as pessoas ficaram minhas amigas durante o tratamento e acabaram falecendo. E aquilo foi me doendo muito, assim, eu fiquei pensando, mas será que eu preciso ficar sabendo de tudo que acontece com todas as pessoas que eu já vi na minha vida? Porque daí todo mundo começou a entrar no Facebook, né? Aí eu tinha 800 pessoas, porque quando chegou no 1000 eu comecei a fazer aquele tipo de faxina. Mas será que eu conheço realmente essas 1000 pessoas? Muito eram amigos de amigos, e aí comecei a fazer uma faxininha e tinha 800. Daquelas 800, eu acho assim que umas 50 realmente eram meus amigos. Os outros eram assim conhecidos, ou uma vez na vida que eu encontrei no bar e peguei o contato da pessoa. E aquilo foi me dando aumentando esse mal-estar, achando que aquilo ali era tudo muito falso, na verdade. Não era uma rede social que as pessoas realmente se relacionavam, pelo menos começou a ter esse estranhamento. E aí quando chegou em 2017, que daí um amigo meu, amigo não, era um conhecido, que tinha trabalhado comigo no jornal lá nos anos 90, e nessa época eu estava fazendo gastronomia. Então aí o meu foco no Facebook foi mais divulgar as fotos dos pratos que eu fazia e tal. Eu já não conversava com as pessoas como antes, no chat, porque as pessoas agora só estavam no WhatsApp. Então, assim, até o Pirula falou isso no vídeo dele, que a partir de 2015 as pessoas já não conversavam mais no chat. E ele ficava chamando as pessoas nem olhavam, porque assim, é só tipo mandando corrente e tal, só extensão de saco, as pessoas nem olhavam mais o chat. Então, para não perder o fio da meada, sabe, pessoal de humanas, vai, né? Ô, diretora, tem que me avisar aí, né? Onde que eu parei? Aí chegou no final de 2017, eu tava lá batendo um bolo, que eu estava começando a fazer bolo pra fora, e ficava muito tempo na cozinha. Aí toca o telefone, uma amiga minha de São José dos Campos, falou assim, Renata, tu sabe o número olha só, o nível de detalhe que ela queria. Sabe a chapa, a placa do carro do Sérgio? Assim, como assim? E ainda mais para ela me ligar, hoje em dia todo mundo só fica no WhatsApp, né? Para ela me ligar devia ser uma coisa urgente. Sim, mas por quê? Não, porque ele soltou um vídeo no Facebook agora que ele não está conseguindo lidar com a situação que ele está vivendo e que ele vai se matar. E assim, meu Deus do céu, eu achava que isso só acontecia em filme, sabe? E assim, como assim? Tá todo mundo louco atrás dele. E é claro que eu não sei a placa do carro do cara. Eu revi ele há poucos meses, ele estava super bem. Isso que é outra sacanagem, que no Facebook só tem foto de gente feliz, né? Ele com a família, todo feliz, tudo. Adorei ter reencontrado ele, fizemos selfies, né? Foi tão bacana. Meses depois, meses não, acho que foi 1 ano depois acontece isso. E no final não deu tempo, o cara já tinha se jogado de um viaduto e o caminhão passou por cima. Então assim, foi a gota d'água. E eu pensei, eu não preciso disso,
Eu acho que até quando eu tive um namorado nos anos 90, que ele nem era muito chegado a ver notícias, né? Notícias o tempo todo. Eu pensei, mas tu precisa ficar sabendo realmente de tudo que acontece no mundo todo? Isso influencia alguma coisa na tua vida ou é simplesmente informação desnecessária? Eu percebi que com a internet as informações desnecessárias começaram a aumentar demais. E foi tirando o meu tempo de leitura, foi tirando o meu tempo de contato real com as pessoas. E aí, por causa também da política, o medo que a extrema-direita tomasse o poder, as brigas aumentando, as notícias falsas se proliferando, e eu numa posição que eu me sentia muito impotente, assim, mas o que eu posso fazer se as pessoas preferem acreditar numa mentira por causa do tal do viés de confirmação? O que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada, então eu vou sair fora, né? Porque esse ambiente aqui não é mais para mim. E aí eu saí no final de 2017, falei, em 2018 eu não quero nem chegar perto disso. Acabei migrando para o Instagram e fazendo o que todo mundo faz, fazendo fotinho de comida, fotinho de quando uma amiga vai te visitar, fazendo uma fotinho lá e pá. Só que daí durante a campanha eleitoral, como tinha uma sobrinha, que ela era muito mais consciente que a tia jornalista dela, e começou a fazer uma campanha feroz para evitar que a extrema-direita fosse eleita, né? Então, assim, não, eu tenho que fazer a minha parte também, eu tenho que fazer um ativismo aqui, se eu não tenho mais Facebook, eu vou fazer no Instagram, mas eu percebo que o Instagram é menos tóxico, não tem tanta treta, não tem notícia falsa, o meu grupo que eu tenho ali é a bolha da bolha, né? Aí já não eram mais 800 mil pessoas, eram 300 pessoas mais próximas e tal, então eu preferi ficar ali no meu conforto, né? E aí, de repente a gente percebe que essas bolhas só agravaram o problema, que as bolhas uma hora elas vão ter que explodir, e aí então que eu me vi nessa acho que é um chamado interno muito forte de então também vir para a internet e falar, não tanto atacando, eu acredito que a gente está perdendo, não é perdendo, tá gente, tem gente que faz isso muito bem feito, né, de mostrar todos os problemas da política atual, mas eu acho que eu também posso mostrar que a nossa vida não se resume a isso. Eu quero mostrar mais sobre as minhas experiências como jornalista, quero que as pessoas entendam a importância que o jornalismo tem em tempos mais autoritários, que desconfia da mídia, não que a mídia seja perfeita, e daí estimular o senso crítico é muito importante para que as pessoas percebam não só o que é falso, o que é verdadeiro, daquelas notícias que são verdadeiras, mas elas são enviesadas. Então, isso tudo a gente vai conversar aqui nesse canal. Espero que vocês gostem do conteúdo. E só para terminar a história do Facebook, meses depois de eu ter saído, estourou o escândalo da Cambridge Analytica. E daí eu percebi que intuitivamente aquilo ali era realmente algo nefasto e se tornou muito mais nefasto quando foi descoberto, né, que lá desde 2013 eles influenciaram a questão do Brexit, que depois de mandar um monte de notícia falsa, metendo pau na Europa, conseguiram fazer lá no referendo que eles quisessem sair da União Europeia. Depois fizeram a mesma estratagema na eleição do Trump, demonizando a Hillary Clinton e exaltando os ideais da supremacia branca contra os refugiados, contra os imigrantes, e também deu certo. Quem está por trás disso é o tal de Steve Bannon, que hoje vive nas reuniões palacianas aqui no Brasil. Então a gente percebe que o mesmo tipo de influência nefasta começou também a rolar aqui no Brasil, e a gente tem que reagir. A gente tem que sair da nossa inércia, vamos ter que parar de chorar e agir. E para isso a gente tem que mostrar boas iniciativas, mostrar que somos pessoas honestas, competentes. A gente tem, cada um, na sua área de saber, a sua contribuição para um mundo mais fraterno, um mundo mais solidário, que proteja o ambiente, que proteja os mais fracos, que, sabe, volte a dialogar, porque é importante, gente. É importante porque a onda obscurantista, que nega a ciência, que diz que a Terra não é esférica, que as mulheres têm que voltar para a cozinha para serem submissas, para ensinar os filhos em casa, porque a educação pública ela não pode mais existir, porque isso dá prejuízo. Gente, vamos abrir o olho, tá na hora da gente acordar. É isso aí, até a próxima.